Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro de 2021, agora são 8 horas e 1 minuto. Nós estamos aqui para ler a Palavra de Deus, para orarmos, para intercedermos e colocar a nossa vida diante do Senhor. É muito bom estarmos juntos para isso, né? Eu quero convidar você dessa forma, então, estarmos buscando ao Senhor logo nesta manhã, colocando nossa vida diante do Senhor nessa manhã. Quero convidar você a estar com o coração aberto, se você tiver a sua Bíblia em Mateus capítulo número 5, e nós vamos juntos ver mais um pouquinho sobre aquilo que nós temos chamado de vivendo a felicidade na vida, né? E vemos várias coisas que Jesus nos ensinou sobre isso. Quero convidar você então a juntos caminharmos dessa forma. Mateus capítulo 5, verso 10 hoje. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Meus irmãos, minhas irmãs, você que está aí atento nesta manhã, você que terá a oportunidade de ver depois desse vídeo, quando Jesus fala sobre bem-aventurados, ele está dizendo de pessoas que são felizes, de pessoas que têm uma coisa chamada realização em suas vidas. E quem não gosta de ser feliz e ser realizado, muitos buscam a felicidade de formas humanas, através de momentos de prazer ou de bens materiais, tanta coisa as pessoas buscam. Mas quando Jesus está falando de felicidade aqui, de realização, só para recordar, né, ele está falando de realização espiritual, de uma realização que mesmo que chegue o final da vida, essa realidade ela é eterna. Por quê? Porque ela é guardada pelo Senhor. Assim, então, desta forma, eu convido você a pensarmos sobre a marca dessa felicidade que é encontrada na vida. Jesus diz: felizes os perseguidos por causa da justiça. Mas ser perseguido é marca de felicidade? Então Jesus diz que sim. O que significa ser perseguido? Ser perseguido significa, na realidade, significa qualquer forma de perseguição, de maus tratos, né? Aqui Jesus está dizendo sofrer perseguição com ou sem hostilidade, mas ele diz aqui por causa do quê? Da justiça. Que justiça é essa? Daquilo que Deus tem como justiça revelado onde? Na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Então, quando olhamos para isso, nós vemos então a realidade que essa palavra nos mostra sobre essa perseguição, sobre esse viver. E notem que Jesus falou sobre várias coisas. Ele fala sobre pobres de espírito, sobre os que choram, sobre humildes, sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, sobre pessoas que são misericordiosas, sobre os limpos de coração, sobre aqueles que buscam a paz, empenham-se por promover a paz. E agora, então, todo esse conjunto vai mostrar que muitas vezes há perseguição mesmo diante de tudo isso que as pessoas fazem. Então, o que queremos ver, então, é que Jesus está dizendo o seguinte: olha, continue vivendo a felicidade que você tem no coração por aquilo que transformou a sua vida, mas saiba, seja feliz quantas vezes as pessoas perseguirem a sua vida e virem contra você por causa disso. Quantas vezes nós vemos pessoas vindo contra as nossas vidas, mesmo fazendo aquilo que é reto diante de Deus? E principalmente, hoje nós vemos, quando digo hoje, porque nos nossos dias, nós temos uma luta muito grande contra aquilo que é de Deus. Os bens
que deveriam ser imutáveis, como família, né, a instituição da família, a moralidade, tantas coisas mais. É uma luta muito grande para que isso seja destruído. Os valores que são chamados valores cristãos. Mas esses valores não são simplesmente valores alistados, né, ou alencados numa lista religiosa. São valores criados e dados pelo próprio Deus na Bíblia Sagrada. O próprio Deus nos orientou a fazermos isso, obedecermos a sua palavra. Ele tem o melhor para a vida humana. Então, quantas vezes há essa perseguição? Diante disso, então, o que nós podemos aprender? A primeira pessoa que foi muito perseguida por causa da justiça foi quem? Foi o próprio Jesus Cristo. Se nós olharmos, né, a perseguição religiosa que ele recebeu à época por causa de seus ensinos, por causa daquilo que ele transmitia, daquilo que ele vivia, e principalmente pelos religiosos da época. E quando olhamos para isso, então, nós vemos que aqueles que seguem a Jesus, que servem ao Senhor, são os discípulos de Jesus, receberão a mesma perseguição. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, verso 10, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada através do nosso corpo. O que Paulo está dizendo? Muitas vezes sofrendo perseguições, lutas, angústias, tanta coisa, para que a mensagem de Jesus seja proclamada. E, infelizmente, essa é a realidade que nós encontramos. Mas algo muito forte que existe sobre isso está lá em 1 Pedro. Quando Pedro, um dos que recebeu essa perseguição, né, de forma assim, muito ferrenha, muito forte, a história diz, a história não bíblica, é claro, né, diz que Pedro foi crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Crucificado por quê? Porque servia a Jesus. E tantos outros que morreram. Nós temos o caso relatado na palavra de Deus de Estevão, capítulo 7, que foi apedrejado. Nós temos, até a morte, né? Nós temos o caso de Tiago, em Atos, capítulo 12, que foi também morto ao fio da espada por Herodes. Né? Então, quando nós vemos todas essas realidades, perseguição. Agora, o apóstolo Pedro, quando ele diz lá, no seu capítulo 2, ele diz assim, olha, versículo 19, por exemplo, 1 Pedro 2,19, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da sua consciência para com Deus. Então, diante de Deus, a minha consciência é essa. Se eu vou sofrer humanamente, Pedro diz aqui o quê? É digno de louvor o fato de alguém suportar tristezas, sofrer injustamente por causa da sua consciência para com Deus. Ainda, o próprio apóstolo Pedro vai nos dizer, um pouquinho à frente, no capítulo 3, versículo 13 em diante, um texto muito marcante nesse sentido. Pedro diz assim, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? É uma pergunta, mas existe? Existe. E ele diz então, mas ainda, versículo 14, ele continua, mas ainda, que venhais a sofrer por causa da justiça, sofrer por causa da justiça, a expressão que Pedro usa, sereis abençoados. E ele diz ainda, não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que falam de mal contra vós. Porque, se é da vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Porque Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto da cruz, mas vivificado pelo Espírito. Então, quando nós olhamos esse texto, Pedro está encorajando os irmãos que sofreram perseguição lá na Ásia Menor, está encorajando para que fiquem firmes com o Senhor Jesus, por causa da sua consciência. E o Senhor Jesus, voltando lá para Mateus, capítulo 5,
versículo 10, que é o nosso versículo-chave, né, base. Ainda que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Então, uma verdade que há, o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele diz: eu não os peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, que os guarde do mal. O Senhor Jesus pediu isso a Deus, ele estava incluindo a gente, aqueles que viriam a crer. Então, quando eu olho para esse texto, para o que Jesus falou, para que ele orou ao Senhor, e olho aqui, porque deles é o reino dos céus, é uma tranquilidade, sabe por quê? Porque nós não vivemos simplesmente algo diferente disso, nós vivemos aquilo que está no nosso coração. É interessante que Pedro, ao dizer lá em 1 Pedro 3, ele diz: com mansidão e temor, tendo consciência diante de Deus. Nenhum crente em Jesus, nenhum salvo em Jesus vai sair fazendo manifestações, pegando em armas e fazendo violência por causa da sua fé. Não. Ele vive na dependência de Deus. Ele se entrega. A exemplo de Jesus, que se entregou lá em João, quando ele é preso, né, ele se entregou aos soldados, sem resistência alguma. Um crente se entrega para que sua vida seja em louvor e honra ao Senhor, mesmo diante da perseguição. Ah, mas é prisão? Não estou falando só sobre prisão. Estou falando sobre o dia a dia, as questões de relacionamento, para agirmos com humildade, com pobreza de espírito, como misericordiosos, como pacificadores, como limpos de coração. É nesse dia a dia que eu estou dizendo. Assim, então, o Senhor nos convida a desfrutarmos desta bem-aventurança, dessa felicidade, do que, e mesmo perseguidos por causa da justiça, termos a certeza que nós temos o reino do céu como objetivo, como alvo final e como, digamos assim, como prêmio para a nossa vida de felicidade junto com Jesus. Por isso, nessa manhã, sejamos felizes, mesmo diante das lutas, perseguições, das zombarias. Quantos adolescentes, às vezes crentes, sofrem zombaria na escola, entre os seus colegas, mas não ligamos para isso não, porque Jesus é o nosso Deus poderoso, Ele é o nosso Salvador, Ele que nos deu essa felicidade. E nós queremos sim que esses que zombam, que escarnecem, que fazem tanta coisa, cheguem aos pés de Jesus, sejam salvos como nós somos, pela graça do Senhor. Vamos orar nesse momento? Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Já nos tem dado, tem nos abençoado, tem renovado sua misericórdia sobre nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor é bom. Eu agradeço, ó Pai, porque somos felizes, mesmo diante de lutas e perseguições, porque pertencemos ao Senhor. Porque pela graça do Senhor fomos salvos. E todos aqueles que se rendem ao Senhor podem ser salvos, porque é o Senhor que salva. Ó Pai, obrigado por essa alegria, por essa felicidade que temos no nosso coração. Continua a cuidar de nós e sejamos sempre firmes, convictos diante daquilo que o Senhor, diante da fé que o Senhor colocou em nossas vidas, que o Senhor transformou o nosso coração. Abençoa esse dia, ó Pai. Nós temos tantas necessidades e colocamos todas diante do Senhor. Clamamos por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com Covid, aqueles que estão, ó Pai, talvez em repouso em suas casas, aguardando o resultado de exames, como fazer exames. Nós clamamos, ó Pai, nosso irmão André, que o Senhor cuide dele, cuide da nossa irmã Maria Dolores também, cuide de outros que talvez estejam enfermos. Eu lembro da irmã Silvana lá de Varginha. Ó Deus, Silvana Oliveira, que o Senhor cuide dela, Pai. Coloca as suas mãos poderosas sobre a vida dela e de tantos outros, ó Pai. Aqueles que já estão hospitalizados, que já estão entubados, ó Pai, em nome de Jesus Cristo nós clamamos. Clamamos pela situação, ó Pai, lá em Manaus, ó Pai, no Amazonas, em todo o estado, ó Pai, e aqueles outros estados que estão sendo atingidos. Clamamos pelo nosso estado de São Paulo, ó Pai, por toda a nossa cidade, nossa região. Cuida, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia. Às vezes nós lemos notícias, nós ficamos sabendo de notícias que não são boas, ó Pai, nessa questão da contaminação. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida. Pedimos pela vacinação, ó Pai, que está acontecendo. Ó Pai, que ela seja eficaz e que também o resultado dela, Pai, dessa imunização seja também eficaz, ó Pai. Cuide dos profissionais de saúde, de todos aqueles que estão nessa frente de batalha, abençoa.
Cuida, ó Pai, dos parentes, daqueles que estão enfermos, que sofrem tanto, vivem tanto em agonia, porque não podem nem estar ao lado. Deus, tem misericórdia. Ó Pai, cuida daqueles que estão doentes por outras questões, tratamento de câncer, cirurgias, tanta luta que temos, ó Pai, tantas necessidades. O Senhor coloque sua mão poderosa. Abençoa, ó Pai, os que estão enlutados, consola seus corações, dê a eles, ó Pai, deles realmente a paz e o consolo, o encorajamento que só o seu Santo Espírito pode dar. Cuide de todos nós, pois dependemos do Senhor. Abençoa nossas igrejas, faz um avivamento espiritual em nossos corações, em nossas vidas. Dê-nos, ó Pai, fome e sede da palavra do Senhor, ó Pai, de buscar o Senhor cada dia mais. Abençoa a obra missionária, cuide de cada missionário, de cada pastor, de cada líder, onde quer que esteja, que o Senhor esteja colocando sua mão poderosa, Pai. Dirige as nossas vidas. Recebe também hoje a gratidão de todos aqueles que têm algo a agradecer ao Senhor, seja porque completaram um ano de vida, aniversário de casamento, ou algo que recebeu. O Senhor esteja dirigindo, guardando e recebendo essa gratidão. Cuide do nosso dia, cuide das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que bom, né? Podemos orar ao Senhor. Quero dar bom dia aos que deram bom dia aqui, irmã Rosana, irmã Thelma, José Eduardo, lá de Itapira, Mamila, irmã Leila, está lá na Suíça, né? Deus abençoe sua vida, irmã Leila. Irmã Cláudia, irmã Cacildo, lá de Três Pontas, irmão Joel, coordenador da Associação das Igrejas do Norte de Minas. Deus abençoe sua vida, meu amigo, meu irmão João Paulo, irmão João Paulo, irmão Everton, irmã Rosângela de Jacutinga. Deus abençoe a vida de todos vocês. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros que também precisam dessa mensagem. Compartilhe com outros e vamos juntos levando, né, a mensagem do Senhor. Deus abençoe o seu dia, que tenha um dia feliz e realizado em nome de Jesus. Amém.